Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. O capixaba conquistou João Ramiro e matou o pistoleiro. Temido por muita gente, Valente se machucou. Quero ver pegar, oi, quero ver pegar. Maria tomba, homem, tamborão vai te levar. Quero ver pegar, oi, quero ver pegar. Maria tomba, homem, tamborão vai te levar. E nessa festa de recordação, Aurora gorda, melo, bico, boião. E nadar, só queria nadar. Frico ficou famoso na Avenida Beira-Mar. Mané Diabo, o eterno apaixonado, vive com seu caderno. Toda segunda-feira a gente passeia pela história do Espírito Santo. Nosso comentarista historiador Marcos Vinícius Santana dá uma aula aqui pra gente. É tão legal, gente. Aprendemos tanta coisa sobre a nossa história. Aprendemos que já houve uma rixa aqui entre Caramurus e Peruás. Semana passada a gente falou sobre Maria Ortiz? Não. Não, semana Caboclo passada. Bernardo. Caboclo Bernardo, que história sensacional. Um herói capixaba, hein? Caboclo Bernardo salvou muita gente no naufrágio, se não me engano, 150 pessoas, não foi? Isso, 128 pessoas. 128 em regência. E era de fato um herói, história verdadeira. E hoje, a pedido do Jackson, nosso ouvinte. Aí, Jackson! Ele pediu pra gente explicar melhor a história de Maria Tomba Homem, que está nesse samba. Ainda pega no samba, um dos sambas mais conhecidos e prestigiados aqui do nosso estado. Samba da Pega no Samba de 1986, conforme sugeriu Zé Carlos Chefe, conforme me informou Murilo, nosso operador de áudio. Marcos, você tá bem? Tô bem, vocês? Graças a Deus. Nessa segunda pós-eleição. Trabalhamos aqui todo mundo, mas estamos bem. É um dia mais leve, né? Pós-eleição já não tem mais... Eu já tirei adesivo do carro, da porta de casa. Quem é envolvido com política, eu não sou não, mas acho que é um dia de descanso, né? Ainda mais que não teve segundo turno. A gente que é jornalista trabalhou até de noite, estamos aqui. Né? Então Trabalhamos até de noite, voltamos cedo, né, Mari? Tamo aí. Então é só amanhã que é o dia de descanso. Também então, não, mas fim de semana tá chegando. Um dia de descanso chega, então. Marcos, que história é essa de Maria Tomba Homem? Personagem conhecida, existiu de fato, é lenda, não existiu? Conta pra gente esse personagem aqui de Vitória. Olha, eu costumo dizer que Maria Tomba Homem é um dos personagens mais conhecidos, assim, ainda mais na esfera popular do Espírito Santo. É impossível você conversar com alguém que tenha mais de 50 anos, aqui morador de Vitória, que não tenha conhecido ou ouvido falar alguma coisa de Maria Tomba Homem. Contextualizando, esse samba que vocês ouviram, do Pega no Samba de 86, foi reeditado em 2007, que ele, aí já dando uma sugestão de leitura para os ouvintes, ele tinha como enredo os tipos populares de Vitória, que eram aquelas pessoas bem conhecidas na cidade, né? E tem como base uma obra do Elmo Elton, que tem em todas as livrarias públicas do Espírito Santo, que relata cada personagem desse. Uma curiosidade é que nesse livro Maria Tomba Homem não estava, porque o livro ele é publicado antes de Maria Tomba Homem falecer, né? Então é uma história muito recente. Ela faleceu na década de 80. Ah, é? Maria Tomba Homem faleceu na década de 80. Só que ela viveu até os 80 anos, né? Uhum. Então, ela morreu de velhice mesmo. E a história dela em si se pergunta se existiu ou não se existiu, ela flerta ali, ela anda entre a lenda e a realidade, né? Eu trouxe até uns relatos aqui de pessoas, eu separei na internet, né? Pessoas que presenciaram algumas situações e falaram sobre ela. Minha avó fala sobre ela, meu bisavô falava sobre ela. E aí, para isso, a gente precisa pensar o que era um prostíbulo, né? O que eram as cafetinas, o que era a realidade da época, para se pensar uma cafetina como uma das mais famosas do Espírito Santo. Ela era uma cafetina, então? Cafetina. Para além dela, também tinha a Aurora Gorda, muito famosa também em Vitória. No centro de Vitória elas ficavam? Isso, no centro de Vitória. Por quê? Pra gente se pensar prostíbulo naquela época, é se pensar uma outra realidade até de interações humanas, né? Sexo era só depois do casamento para mulheres. Então, numa sociedade estruturalmente machista, se você quisesse, né, namorar, você tinha que namorar, esperar casar para depois ter uma relação sexual. E os meninos muitas vezes perdiam a virgindade porque o pai levava no prostíbulo. Isso, porque o prostíbulo ali era a casa o pai, o tio, alguém assim, né? Podia levar, porque os homens poderiam ir, mas as mulheres teriam que ficar em casa esperando o homem. E até dentro do casamento, se pensar, por exemplo, numa relação sexual, algumas coisas eram tidas como tabu, como proibido, algumas posições, algumas práticas. Então aquilo ali era realmente um tabu dentro da sociedade. E aí o homem, dentro de uma estrutura machista, procurava sempre essas
existiam os nomes que chamavam Casa de Tolerância, prostíbulo, Casa Colorida, né? Luz vermelha, né? Casa da Luz Vermelha, essas coisas todas. E aí aqui em Vitória a gente consegue dividir a história dos prostíbulos muito em cima a partir das atividades portuárias. Quando o Porto de Vitória começou a se desenvolver ali na primeira década, na primeira metade do século XX, até os anos 1950, era naquela região que os prostíbulos se desenvolviam. Rua General Osório, Rua Duque de Caxias, aquela região ali próxima ao porto. Então as casas de tolerância ali eram muito famosas. Há quem diga, por exemplo, que a instalação das... E aí se pensar também a Ilha do Príncipe como um local de passagem. Porque hoje você vai para Vila Velha, você passa pelas 5 pontes ali, ou pela segunda ponte. Isso como estava bem localizado, perto do porto. E aí a Ilha do Príncipe ali, você passava pela Vila Rubim, chegava na ilha e fazia o contorno pela ilha para pegar a Vila Velha. Pera aí um pouquinho, Marcos. Repórter CBN, daqui a pouco ele continua essa história, atendendo o pedido do Jackson. História de Maria Tomba Homem. Hoje no nosso quadro, nunca lembro o nome do quadro. Histórias do cotidiano. Histórias do cotidiano. Já voltamos. De volta com o CBN Cotidiano, Marcos Vinícius Santana dando uma aula aqui pra gente, No atendendo nosso quadro. Histórias do cotidiano. Agora ele lembrou. Eita, nunca mais vou esquecer. A gente passeia pela história do Espírito Santo e o Jackson, nosso ouvinte, pediu para ele falar da Maria Tomba Homem, personagem aqui de Vitória. Marcos já contextualizou. Na época ela tinha um prostíbulo ali na Ilha do Príncipe. Era o crescimento do porto aqui de Vitória. E o prostíbulo de Maria Tomba Homem era muito bem localizado, porque era um lugar de passagem entre Vitória e Vila Velha, perto da ponte, ao lado do porto. E aí, Marcos? E aí, sobre a história dela em si, a gente não tem uma certeza se ela é mineira ou se ela é capixaba, mas que aí já no começo do século XX ela começou a sua vida como prostituta mesmo. Mas com o passar do tempo, principalmente com o seu temperamento, ela foi migrando para aquele agenciamento, né? O ato de agenciar, e no final acabou virando cafetina. Existem relatos dela, por exemplo, em Minas Gerais, na zona boêmia de Belo Horizonte, recortes de jornais que ela foi lá e enfrentou a polícia. E esse nome Tomba Homem era muito em cima disso. Porque primeiramente, ela não aceitava desaforo nem com ela e nem posteriormente com as suas meninas, né, como ela chamava. E todos aqueles que tentavam fazer arruaça no seu estabelecimento, ou até na rua onde ela via injustiça, ela pegava um homem de pancada mesmo. Era boa de briga. Boa de briga. E aí surgiu o nome Maria Tomba Homem. A minha avó falava que ela ouvia muito nas ruas que ela chegava com uma bebida, com uma cachaça, quando ela estava para lá de Bagdá. Maria Tomba Homem chegava com uma cachaça e mandava o homem beber. Se o homem não bebesse, ela pegava na pancada e tirava Coitado do homem, se não gostar do de cachaça. estabelecimento. Exatamente. Toma aí se você é homem. Se você não for homem, vai embora daqui. Gente. E aí ela vivia na zona boêmia aqui de Vitória. Vivia também. na zona boêmia, ela tinha uma ligação com as religiões de matriz africana, então era uma exímia referência da cultura popular mesmo de Vitória. E aí ali na Ilha do Príncipe ela constrói ali o seu prostíbulo, né? Se pensar, como eu sempre falo, Vitória é uma cidade muito pequena, que já era a época conservadora. Eu costumo contar uma história que é muito engraçada, que é a Aurora Gorda, por exemplo, que foi uma outra cafetina que se desenvolveu na Ilha do Príncipe ali, que uma reportagem até acho que do próprio Rogério Medeiros, que ele fala que ela era correntista do Banete e ela tinha tanto dinheiro que atualizando para os valores de hoje, seria 3 milhões de reais que ela tinha no banco. Ela chegou a ser a segunda pessoa a ter um automóvel importado na época em Vitória. Não é Maria Tomba Homem, essa é a Aurora Gorda. Outra... Não, mas contextualizar o que era... O poder financeiro. Né, o poder financeiro. Ela tinha 2 filhas adotivas que ela colocou para estudar no Sacré-Cœur. E aí as famílias começaram a fazer, quando ela ia buscar as filhas no colégio, as famílias começaram a reclamar e pedir para tirar as meninas de lá, porque não podia ter convívio com a filha de uma cafetina. Ela chegou na diretoria e falou: se obrigar as minhas filhas a saírem daqui, eu vou relatar o nome de todos os pais que são meus clientes. Rapidinho, fez um silêncio sepulcral e lá ela ficou, as filhas ficaram. E aí a Aurora Gorda, ela tá até no samba também. Eu tô falando isso para contextualizar o que era realmente. Sim. Eram pessoas que os prostíbulos e as cafetinas faziam parte da engrenagem urbana ali da cidade, né? E aí ela tem cria esse prostíbulo na Ilha do Príncipe ali. Uma outra região que era muito famosa é a Volta do Caratuíra, que hoje ali é a Volta do Rabaioli, né? Existiam 2 prostíbulos aí muito famosos, que era o Casa Branca e o Casa Verde.
A região do Caratuíra era boa porque era um pouco afastada da cidade, mas não muito longe, porque o bonde passava em Santo Antônio, passava por ali. Então os homens poderiam ir para lá. Tinha bonde? Tinha bonde. O bonde ia Sabia, até não Santo sabia, Antônio. não. O Ah, bonde ia de Santo Antônio até Rua 7, pegava a extremidade ali. Jura? O bairro de Santo Antônio se desenvolveu muito em cima disso, né? Porque criou-se uma ligação com... Existia o bonde fúnebre. Porque o cemitério de Santo Antônio foi o primeiro da cidade ali, o público. Aí tinha o bonde na frente que levava o povo e atrás um bonde que levava só o caixão. Cortejo com as pessoas. O cortejo com as Gente, pessoas. Olha que E história aí do pegava Vitória. o trilho. Se pensar ali o cais do hidroavião, por exemplo, que era ali, que o primeiro aeroporto de Vitória, foi muito em cima de se pensar Santo Antônio como local integrado por causa do bonde. Uhum. Assim como Jucutuquara, por exemplo. E aí a lenda... Não, a história, mas que virou lenda da Maria Tombão foi crescendo, se Isso, difundindo. foi crescendo porque ela passava por diversos episódios dentro dessa cidade, dentro da cidade, né? Ela era muito em cima dessa questão de proteger as suas meninas, de não deixar acontecer nada de desrespeito nem nada. Então era um local em que e ela passou a ser respeitada, não só por saber quem frequentava a casa dela, né? Podemos dizer assim, casa. Isso era uma coisa muito forte também das cafetinas, até algumas séries de televisão, algumas novelas retratam isso, que é a cafetina ter sempre o coronel na mão, porque sabe que os homens da elite frequentavam as casas delas, né? E aí Maria Tombão tinha esse respeito não só por saber, né, por lidar com os segredos, mas também por ser uma referência de mulher que não aceitava o machismo e tombava qualquer um na pancada. Entendi. Eu separei aqui alguns relatos que eu encontrei na pesquisa de pessoas que presenciaram esses episódios e relataram, né? Porque isso é do século passado. Ela Isso. começa com prostíbulo... Eu trouxe aqui também uma 1910, crônica do Mário Gurgel, que é de 1940. Então, em 1940, ela já era assim, uma referência na cidade. Então, ouvi falar de um fato ocorrido com ela, que quem estava saindo na porrada com alguém, de repente a polícia chegou, ela correu, se jogou no canal da Bahia de Vitória e atravessou até Vila Velha nadando. Gente, tem um pouco de lenda nisso, né? Mas, enfim. Tem muita lenda, mas Tem se muita você vê, lenda. tem cada coisa aqui que É. você... Quando o Centro Cultural Carmélia foi inaugurado, isso aqui é legal para trazer a referência popular do Carmélia, ela estava no palanque. O bar que ficava perto, dentro do Carmélia, e faz parte do complexo, levava o nome dela. Bar Maria Tombão. Isso. E ela participou da inauguração do Carmélia numa luta com o Touro Moreno, que é o pai do Esquiva Falcão. Gente, a gente tem que perguntar pra família. Exatamente. E aí tem... Porque o Touro Moreno, ele foi segurança desses prostíbulos. Ele foi segurança de Aurora Gorda, foi segurança... Então ele caminhava naquele ambiente ali. E quem ganhou a luta, segundo o relato? Eu não sei, mas tem... Aí tem um relato aqui, quer ver? Que não é a luta oficial de exibição, mas que fala que... Cadê? Aqui. Reza uma lenda que quando era garoto, que Maria Tombão se estranhou com Touro Moreno e aplicou-lhe um corretivo, pancada mesmo. Ele, no dia seguinte, com vergonha, alegou que estava bêbado. Então ela respondeu, eu também. Se quiser, você volta amanhã que a gente conversa. Eita! Matos, como era o tipo físico dela? O que era, e ela era uma mulher realmente forte, alta. Dizem que ela tinha mais de 1,80 m. E aí eu trouxe também alguns relatos que é para se pensar essa parte dela ser a defensora. Que é o que fala bem assim, meu padrasto vive até hoje, ele conta que na época ele trabalhava na Cezan. Eles foram cortar uma água na Ilha do Príncipe, ela colocou eles pra correr e um deles tentou encarar ela, quase morreu com uma abraçada dela. Tá vendo? Eu conhecia, morria de medo dela. Aliás, todos tinham. Nem os cobradores de ônibus cobravam passagem dela. Eu estava no ônibus uma vez, ela entrou e eu desci no ponto. Ela tinha meu nome e o povo me chateava. Devia ser uma Maria que tá falando, né? Eu morria de raiva. Isso é o curioso, que certa vez eu postei sobre Maria Tombão e aí uma pessoa respondeu, falava bem assim, a minha avó me chamava de Maria Tombão porque eu implicava muito com meu irmão. Então virou meio que um apelido na cidade, né? Você é aquela menina ruaceira, você é Maria Tomba-Homem. Para além do samba do Pega no Samba, existia uma marchinha muito famosa, minha madrinha canta muito, que é Maria Tomba-Homem não tá mais aqui, está caçando gente pra pancada por aí. Então fazia parte do carnaval da cidade, era um símbolo mesmo popular, né? E tem um outro aqui que é muito interessante também, que ela fala sobre... E são relatos de São pessoas relatos que disseram de pessoas, que conviveram com ela, encontravam na cidade. Também conheci no Beco da Laura. 4 soldados tentaram colocar lá dentro do camburão, acabaram beijando poeira. 4 soldados da polícia tentando pegar uma mulher. Que lenda. Então, assim, e isso, os relatos giram. Alguns falam muito sobre a questão da injustiça. Falam de. Ela viu uma mulher apanhando o marido, então ela saía, ia lá e pegava na pancada. Então ela desenvolve essa lenda dela, essa vida dela através do subúrbio e ali na região de Vitória.
Só que, em um determinado momento, a região de Vitória passa por um processo de limpeza dos prostíbulos mesmo. Inicialmente, a limpeza acontece só no centro de Vitória. Então, esses prostíbulos saem ali da Duque de Caxias, General Osório, e vão para as partes periféricas. Chegou a surgir um na Ilha do Príncipe, mas principalmente esses de Caratuíra, alguns em São Pedro, muito em torno disso, de tirar do centro de Vitória, porque Vitória precisava ser uma cidade que precisava se embelezar. Então a elite já não suportava mais aquelas pessoas ali naquela região portuária. E depois essa limpeza passou para Vitória como um todo. E esses prostíbulos, eles acabam migrando para um bairro que hoje é conhecido como Novo Horizonte, mas que para a época é conhecido como São Sebastião. Não, Carapebus é outro bairro. Não, era porque São me Sebastião. Falar Carapebus, tinha um documentário que em Carapebus tinha Então. isso, mas desculpa te interromper. Não, porque Carapebus era um bairro próximo a São Sebastião e o povo apelidou de Carapeba. Então era Carapeba de um lado e Carapebus do outro, que eram próximos, né? Faziam divisa. Mas era São Sebastião o nome. Então esse bairro foi planejado realmente para tirar os prostíbulos ali daquela região, tirar de Vitória e ir para a região ali que era tido como São Sebastião. O próprio nome muda de São Sebastião para Novo Horizonte porque os moradores pediam para poder romper com essa relação de que São Sebastião era um local dos prostíbulos, das prostitutas, etc. E a Maria Tomba Homem foi? Aceitou? E aí a Maria Tomba Homem, o prostíbulo dela foi o último a ser fechado como símbolo de respeito. E dizem que isso foi uma ordem do próprio prefeito. De dizer, nós vamos acabar com os prostíbulos e o Maria Tomba Homem vai ser o último a ser fechado. Dizem que existe até uma cerimônia, como se fosse, sabe, o baile da Ilha Fiscal, que foi o último a comemorar o Império. O dela falou, o de Maria Tomba Homem vai ser fechado. E aí ela, não se sabe como é que ela sobreviveu, mas ela foi morar em Ataíde, em Vila Velha. E lá ela viveu até os 80 anos. 80 anos. E Ela aí, deixou filhos? Deixou 3 filhas, se eu não me engano. A família dela tá lá. Uma vez eu postei sobre ela no Facebook, o neto dela entrou em contato comigo. Legal. Falou, você era minha avó. E quando ela foi morar em Ataíde, Vila Velha, continuaram até as histórias ali também. Que ela era como se fosse uma pessoa que mandava ali na rua, que ela não deixava acontecer injustiça. Essa história de cortar água e luz, porque as pessoas realmente tinham gato, mas não tinham condições de ter, né? Pagar luz, telefone, luz e água, etc. Então ela exercia ali, né, essa liderança que ela sempre teve. E aí Maria Tomba Homem falece em 1988, se eu não me engano, mas acaba sendo eternizada não só na memória da cultura popular, né, do povo, mas no samba enredo Pega no Samba. Então ela estava viva quando a Pega no Samba desfilou cantando tipos populares e citando. Estava viva. Ela desfilou não? É porque a gente não tem assim uma data exata de quando ela de fato faleceu. Eu já vi 88, já vi 83. Eu sei que ela morreu na década de 80 e tinha mais de 80 anos. O Milson Henriques, gigante também na nossa cultura, ele fez uma peça teatral no Parque Moscoso, uma peça aberta, né? E ele relatava todos esses tipos populares. Quem foi Domingas foi o Sueli Bispo. Né? Porque esses tipos populares e também esse samba, eles cantam e falam sobre esse povo todo. Fala sobre Domingas, a catadora de papel, a Aurora Gorda fala também. Gringo, nadar, só queria nadar. Gringo era uma pessoa famosa na cidade que ele nadava pela beira-mar e ia até Camburi. Ele chegou a ser contratado pelo Flamengo para fazer uma das maiores provas de natação de travessia que tinha no Brasil. E ele era também muito famoso. Então essas pessoas são relatadas no samba do Pega. E aí o Milson Henriques faz uma peça no Parque Moscou, se eu não me engano era até para comemorar 400 ou 500 anos de Vitória, eu não lembro, mas era uma data assim redonda, né? Uma data simbólica. E aí quem relata Maria Tomba Homem é a Yamara Nascimento, que também é comentarista aqui na sexta-feira, e mostra muito de como ela, como elemento popular, ficou gravada na memória da cidade mesmo. Porque não tem hoje um personagem com tanta fama e com tanta relevância quando se fala assim nesse aspecto popular que Maria Tomba Homem. Não tem. Não tem, personagens populares sumiram, não sei se por causa da eletrônica, televisão, internet, popular assim é difícil, né? Assim, são vários os motivos, né? Eu acho que a cidade cresceu, como um todo. Naquela época era muito em cima também do alcoolismo, né? Muitos tipos populares eram alcoolistas, né? Hoje, essas pessoas que recorriam ao alcoolismo, hoje, infelizmente, como alternativa para quem está em situação de rua, é uma droga mais pesada, então não consegue exercer mais aquele lado folclórico. E também o desenvolvimento da questão da psiquiatria, né? Muitos daqueles loucos, que se colocavam como os loucos, é porque não tinha para onde ir. Ou você era preso, ou você estava preso na delegacia ou no sanatório. Então era uma relação humana e uma concepção de cidade menor, né? E aí Maria Tomba foi eternizada, tá aí que eu tenho ontem para divulgar
a nossa conversa de hoje. Eu postei no meu Instagram algumas fotos delas, que é do Rogério Medeiros, né? Dá pra lá ver a foto dela? Tá lá. Qual é o seu Instagram, Marcos? Santana Marcos Vinícius, Marcos com U. Santana Marcos Vinícius, tem fotos dessa Tem personagem. foto lá da Maria Tomba Homem. E ela acaba habitando o nosso imaginário, né? De se pensar, porque a cultura popular, Mário, e os demais aqui, tem muito disso, né? É de se pensar, flertar o que é verdade e o que é mentira. Mas que se a gente pegar uma linha tênue sobre isso, é pensar que é o povo criando histórias de um próprio elemento popular, né? Eu acho muito bacana. Quem para, você vê esses grupos de Facebook e você vê cada história que você não imagina de Maria Tomba Homem. É. Que a moça estava voltando com um vestido importado, quando chega em Ataíde, vê Maria Tomba Homem com o mesmo vestido. Que ela achou que era só ela tinha em Vitória, no Espírito Santo. Isso. E várias outras coisas assim que criam esse imaginário. E é um ato de eternizar um personagem que jamais seria eternizado pela história que a gente coloca como oficial, né? Maravilha. Marcos, muito obrigado. Eu que Toda segunda-feira o Marcos está aqui. Guto Cowboy tá mandando mensagem muito legal, muito curiosas essas histórias. Tá dizendo aqui o Guto Cowboy para você. Eu tenho um vizinho, ex-estivador do Porto. Vou perguntar se já apanhou de Maria. Guto, não vai se meter com isso. Deixa o vizinho quieto. Tem uma curiosidade sobre Maria Tomba Homem, Pois não, chefe. que eu descobri bem recentemente. Você chegando ali em Vitória, descendo a segunda ponte, passando a rodoviária, tem uma pintura feita naqueles prédios ali na Ilha do Príncipe. Sim. E tem uma pintura muito grande de uma mulher negra. E aquilo foi feito em homenagem a Maria Tomba Homem. Seria ela? É mesmo? Sim. Ela era negra? Era mulher negra, negra retinta, forte, alta. E essa A pintura é ela, então. essa pintura foi uma intervenção do coletivo chamado Cidade Quintal, que faz diversas intervenções na cidade. Infelizmente, uma dessas pinturas, não da Maria Tomba Homem, mas uma na Vila Rubim, que era uma das mais bonitas, colocou a Vila Rubim novamente com cartão postal, foi apagada. E é realmente ela retratada na Ilha do Príncipe, mostrando ela como um elemento forte justamente daquele território, né? Que bacana. Marcos, muito obrigado. Tem muitas sugestões para você, viu? Ah, é? Os ouvintes A lista adoram do sua Marcos só tá participação. aumentando, porque cada segunda-feira Assim que é bom. os ouvintes vão mandando mais sugestões pra gente. mano. Isso aí, mandem Alexandre bastante. mandou, quero que o Marcos conte a história de Chico Prego. Boa. Dizem que foi um guerreiro da serra. Tá na Boa. nossa lista. Tá anotado inclusive. aqui. Pode deixar. A Rayane tá dizendo que chamou a gente de queridos como um ato de carinho, gentil. Você É isso que eu criar falo polêmica. também, que a Rayane. Eu também falo querido. Eu sou nesse Tim sentido. Queridos também, eu gosto de chamar de querido. Ah, eu não gosto. Tá bem. Marcos, ótima a sua participação. Obrigado. Acho que quando a gente conhece um pouco nossa história, aumenta o sentimento de pertencimento Isso. também, né? Eu sou daqui, eu sou desse lugar. Vai falar que eu tô palestrinha. Não, Não posso fazer um comentário nesse programa que a Adalberto fala que eu tô palestrinha. Eu achei profundo, entendeu? Foi verdade? Pertencimento. E tem uma coisa legal que a gente tá trazendo com o Marcos, que eu acho que é um pouco disso, sabe? De personagens populares. Porque são personagens que a gente ouve falar, que as nossas famílias contam, os amigos contam. Muitas vezes a gente não vê na escola, a gente não ouve falar. E aqui é a oportunidade que a gente tá tendo de desbravar esses personagens da história. Então você, ouvinte, quer conhecer um pouco mais da história? Pode ser a história do Palácio Anchieta. Eu queria conhecer mais a história do Clube Saldanha da Gama também. Boa também, muito boa. Que tem canhões, era um cassino, gente. Já teve um cassino aqui, entre outras histórias. Manda sua sugestão para qual WhatsApp, Patrícia? 992-994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992-994297. Muito obrigado, Patrícia Valim. Marcos, muito agradecido. O pessoal está mandando mensagem. Toda segunda-feira ele está aqui, gente. Toda segunda-feira, por volta de 3h15, começa o comentário do Marcos.